Minha linda! Ai, que lindo. Ô, gente, vocês têm que vir na série uma vez na vida, pelo menos. Porque o povo é tão animado e ninguém pede pra ser animado. O povo é... Vem na próxima. Se não vir aqui, vai na de Israel. Nós vamos chegar... Quando nós chegar a 10 milhões, não sei como nós vamos fazer. Que Deus nos ajude. Nós vamos levar alguém do canal. Mas só quando chegar em 10 milhões também, né, irmão? Então falta bem pouquinho agora, essas alturas do campeonato. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Compartilha. Ativa o sininho, isso é importante, ativa o sininho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. E vamos pra mensagem. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5. Diz o seguinte: José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Vamos de novo? E eles o odiaram ainda mais. Aí a Bíblia diz... Gente, vou traduzir na minha palavra. Ouve o que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. Isso os irmãos já estão odiando eles ainda mais. Estão odiando eles. Gente, olha para cá. Vou contar para vocês que eu sonhei. Eis que nós estávamos amarrando feixes no campo. E o meu feixe se levantava e ficava de pé. E o de vocês se curvava em redor do meu feixe. Até eu começo a ter um pouco de raiva do José. Aí a Bíblia diz: e os seus irmãos lhe disseram: quer dizer então que você vai reinar sobre nós, ou deveria ter o domínio sobre nós? Aí a Bíblia diz de novo: e eles o odiaram ainda mais pelos seus sonhos. Ô, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Numa fase da minha vida, que eu era mais garoto, eu dizia: pode falar pra todo mundo que você sonha, não dá nada. Pode falar, fala pros outros, isso, conta, igual uma maritaca, avisa todo mundo o que você vai viver. Aí eu até pensei assim: nossa, porque se você fala, aí os irmãos te jogam na prisão, é o processo que você precisa para viver o que Deus está dizendo. Aí eu descobri que não. Eu descobri que se Deus quer que você seja governador, não importa por onde você vai passar, o caminho está muito conectado às decisões que você toma, não somente ao que Deus quer. O que Deus quer é o final. O meio é mais ou menos a gente que fica se batendo na cabeça e se perdendo no caminho e se lascando na vida. Porque a gente é muito fofoqueiro. Só quem é fofoqueiro aqui levanta a mão. Irmão, eu sei que você é fofoqueiro. Fofoqueiro é a gente. Irmão, a fofoca é um dos ministérios mais antigos da Bíblia. Quando Jesus fazia milagres, o que ele dizia? Não conta nada para ninguém. Irmão, se tem algo que deixa a gente doente, é o tal do não conta nada para ninguém. A gente já sai assim, ó: eu preciso te contar um negócio, mas vou contar só para você, porque você é meu amigo. É assim que a notícia corre. O problema não é só contar, é para quem você conta. Olha, José é um grande exemplo de falta de percepção e sensibilidade. A Bíblia diz que antes de José contar os sonhos, os irmãos já o odiavam. Sabe por quê? Porque Jacó fazia por José mais do que fazia pelos irmãos. Então os irmãos já tinham no coração um ódio sobre José, e não era nem culpa de José, era culpa de Jacó. E sabe, a gente que é pai tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo que você faz por um, faça por todos. Se você faz
Isso você toma o zelo de fazer com que não haja intriga entre os irmãos. Eu penso o seguinte: se você não pode fazer por todos, então não faça por nenhum. Porque se você fazer por um e não fazer pelos outros, você vai causar um problema dentro de casa. Eu entendo um pouco Jacó. José era o filho da velhice dele. Ele tinha uma conexão, e outra, era filho da mulher da vida dele. Lembra das histórias de Jacó, que trabalhou para Labão? Lembra? A primeira mulher, a segunda era a que ele queria, trabalhou 14 anos. Bom, é a filha dela. Então, agora, eu entendo que o Jacó foi o que plantou a primeira semente no coração dos outros filhos. Só que aí, irmão, José, ele chama os irmãos e diz: eu tive um sonho. Aí a Bíblia diz: eles o odiaram ainda mais. Irmão, sensibilidade. Você chama alguém e diz: vou te contar um negócio. O olhar da pessoa já diz o que ela quer sentir. José: irmãos, quero contar um negócio para vocês. Eu tive um sonho. Aí os irmãos do José, tudo com cara de glúteo. Irmão, José tinha que falar assim: deixa quieto, não vou falar nada não. Brincadeira, zoando, nada. Não, nada, aconteceu nada, zero, tô brincadeirinha, não vou falar nada. E vai embora. Mas daí José diz: não, eu vou contar. E aí ele conta o sonho. E ele diz: olha, então, eu sonhei com os feixes. Aí, o sol. E ele vai contar outro sonho. Aí os irmãos odiaram tanto ele que decidiram matá-lo. E aí eu sei que você conhece o resto da história. Eles tentam, não conseguem, vendem como escravo, vai parar no Egito, se torna o governador. Depois os irmãos encontram depois de muito tempo. Só que tem uma coisa: todo esse meio, se José não evitou, a gente pode começar a aprender a evitar. Vou te falar uma parada, irmão. Eu aprendi um negócio por esses dias. Eu fiz um contrato. Olha só como eu sou fofoqueiro. Eu não posso falar, mas eu vou. Senhor, me ajuda, Senhor. Como eu vou falar sem falar? Não, eu já sei. Senhor, prometo que eu vou melhorar nessa parte da minha vida. Mas olha, eu fiz um contrato com uma empresa para um negócio que vai acontecer lá, que tem a ver tudo com aquilo que a gente vive no propósito. Oh, glória, aleluia. Só que tem uma cláusula no contrato: só pode falar quando for 100% e ir pro ar. Os irmãos tudo curiosos: fala mais. Aí eu descobri um negócio: se eu falar, eu pago uma multa. E eu não tenho dinheiro pra multa. Então, irmão, eu não posso falar, a não ser que eu esteja disposto a pagar uma multa e talvez perder o contrato. E aí, irmão, eu ando passando mal, porque a minha vontade é contar pros outros. Minha vontade é falar assim: gente, agora que eu não vejo a hora de contar. Mas aí que tá. Sabe o que o contrato me ensinou? Você só vai poder contar quando ninguém mais conseguir atrapalhar. Como assim? Claro, bebê. Quando ninguém, quando nada, quando for 100% certo que nada consiga atrapalhar, conte. Aí, irmão, estou esperando. Não vejo a hora. Mas eu não vou contar antes. Só quando tiver para acontecer mesmo. Estou aguentando? Estou aprendendo. E eu quero que a gente aprenda logo isso. As pessoas só podem destruir os planos que conhecem. O mal só pode alcançar aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente guarda, ninguém consegue. Então, bebê, vamos aprender logo na vida. Os planos que Deus tem para você, viva-os quietinho, ou cresça em silêncio.
Sabe, quando Deus colocar um plano para você, uma oportunidade incrível na sua vida, você vai ficar, meu Deus, eu preciso postar agora. Não posta nada não. Só quando você tiver certeza que aquilo está na sua mão e nada mais pode tirá-lo. Grave o que eu vou dizer para você. Os planos, quando estão guardados, ninguém consegue destruir, porque ninguém pode atacar aquilo que não sabe. Ninguém consegue atrapalhar aquilo que não existe. Entende? Então se você não conta, não existe. Se você não fala, ninguém sabe. Se você não conta, ninguém te dá uma palavra de maldição. Se você não fala nada, se você fica quietinho, ninguém consegue atrapalhar. O crescimento é gradativo, em silêncio, até a hora que vem a luz. Mas quando vem a luz não é mais plano, é realidade. E ninguém mais consegue atrapalhar, prejudicar, atrasar, porque só se atrasa algo que tem tempo para acontecer. Só que se você não sabe do tempo, como que você atrapalha? Por isso, tome cuidado, não fale nada enquanto um plano não for a sua realidade. Só se atrapalha os planos que conhecem. Vou ser melhor. É que a gente é ser humano, a gente não vai aguentar. Então aprenda para quem você fala. Se você não aguenta, aprenda para quem você fala. Porque eu me ofendo um pouco com um amigo que não me conta o que está vivendo. Eu tenho um pouco de agonia. A pessoa só fala quando acontece. Eu falo assim, por quê? Você achou que eu ia ter inveja? Não, a gente precisa estar cercado de pessoas que celebrem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos ter amigos que a gente pode contar os planos de Deus para eles, que Deus tem para nós, e eles dobrarem os joelhos e dizer, glória a Jesus, eu creio que vai acontecer, e eu não vou descansar o meu coração enquanto não ver você vivendo os planos do Senhor na sua vida. Glórias a Jesus. Nós precisamos de amigos assim, amigos que a gente rasga o coração e eles não despedacem. Eles ajudem a construir o nosso caminho, ajudem a gente a chegar nesse lugar. A gente precisa desses amigos. Difícil, hein? Já pensou? Você falar para a pessoa, Deus vai prosperar minha vida, e ele falar, pode fazer, Senhor. Mesmo que nada aconteceu na minha vida, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não chegou a minha vez, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não vi nada disso com os meus olhos, faz na dele, Senhor. Eu prefiro viver o testemunho de outro agora, mas poder construir para chegar na minha realidade depois. Pode fazer, Jesus. Eu quero viver e celebrar para a glória do teu nome o milagre na vida de alguém. E isso é maravilhoso. Eu vou te falar, irmão, eu aprendi desde sempre na minha vida que a gente tem que valorizar as coisas dos outros, valorizar os planos de Deus, valorizar. Eu sei que parece que agora estamos entrando em contradição, mas é porque a vida sempre tem lado A e B. A gente sempre tem que saber dosar as coisas. Não conta nada, mas para quem merece, conta sim. Lindo, é tão gostoso compartilhar as coisas de Deus. É tão bom quando você senta à mesa e começa a contar da misericórdia, do favor, dos testemunhos, e o olhar do outro não fecha, mareja. Porque quando o José foi contar, o semblante dos irmãos já estava assim, Então não conta. O conselho para você é, seja superficial quando estiver em uma roda desconhecida, com pessoas que você não conhece bem, com colegas. Seja superficial. Navegue por cima, não se aprofunde, não entre em detalhes, não conte nada sobre você, não tente provar que você é alguém. Fique quietinho, cresça em silêncio, deixa que a história fale, não tente você dizer sobre ela. Agora, quando estiver com amigos de verdade, seja profundo. Abra o coração, conte as suas fragilidades, diga o que você precisa, porque quando estamos rodeados de amigos de verdade, temos socorro, temos visão privilegiada, conseguimos olhar para quem, sabe, através do olhar de quem está de fora, para a nossa vida no lado de dentro. Conta, mas seja inteligente. Eu demorei para aprender isso, e por conta disso, eu já entrei em um monte de prisão que não precisava. Seja sincero, 5 segundinhos, você pensar quantas coisas não aconteceu porque você falou.
Estava vendo um vídeo agora vindo no carro. Uma mulher falou que tinha fechado um negócio de um imóvel de... Vou falar o valor porque não era meu mesmo, era o vídeo dos outros. 1.800.000, tinha vendido uma propriedade. Aí ela no carro comemorando. Vendi tal música. Aí ela recebe um áudio no WhatsApp. Ela tá assim: olha, o dono desistiu, não vai vender mais a propriedade. Já tinha postado o vídeo dançando, feliz, comemorando. Irmão, quantas coisas a gente fala que não deveria, e porque a gente fala, não acontece. E aí eu sei o que você está pensando: inveja. Está pensando? Ai, gente, invejoso atrapalha. Você tem medo de inveja? Sim ou não? Dá um medo, não dá? Fala a verdade. Tem medo de inveja, sim ou não? Eu não. Nossa, como ele é bonzão. Não, irmão, é que inveja não tem poder para parar nada. Você sabia que inveja não tem o poder de paralisar ninguém? A Bíblia diz que inveja só faz mal para uma pessoa, para quem tem. Grava isso, bebê. Inveja não tem poder de paralisar sonho de ninguém, não atrapalha a vida de ninguém, não muda nada para os outros. Inveja só sofre uma pessoa: quem tem, o invejoso. Então, meu lindo, se você só pode ter medo de inveja se você for um invejoso. Então, se você não é, não precisa ter medo. Inveja não atrapalha os planos. O que atrapalha os planos é a palavra do invejoso que você deixa entrar no teu coração. Isso sim atrapalha. O sentimento muda nada. Agora, o invejoso só tem inveja daquilo que você conta. Do que você não conta, ele não sabe. O que ele não sabe, ele não dá palpite. Então, se não tem palpite, se não tem opinião, não vai paralisar você. Não precisa ter medo do invejoso, é só não contar nada para ele. É verdade. Porque o que mais dói, irmão, é a palavra. É a palavra que chega na hora certa. Você viu? Você fala assim: nossa, eu vou fazer um tal negócio. Aí a pessoa diz: ih, tanta gente já deu errado isso aí. Aí você vai para casa, você fica assim: é verdade, né? Se deu errado já para tanta gente, qual é a chance de dar certo comigo? Aí você começa, aquela palavra vira uma sementezinha no teu coração, e você, ao invés de tirar ela, você começa a regar ela. Você começa a refletir sobre ela, começa a ler sobre ela. Irmão, é igual o Google quando você pesquisa algo que não deveria. Irmão, coloca no Google: tô com dor de cabeça. Pronto, você vai morrer em 10 minutos. Dor no braço. Irmão, tudo no Google te leva à morte. Já percebeu já isso aí? Tudo que você coloca lá, você sai de Jesus tem poder. Agora, irmão, eu tô ficando velho. Eu passei dos 30, então eu começo a ter algumas coisas que não tinha antes. Quem é velho sabe o que é? Os irmãos do Botox, levanta a mão. Vocês sabem do que eu tô falando, irmão. A gente começa a ter um sintoma que não tinha antes. E aí você pega o sintoma e coloca no Google: o que é? Aí você fala assim: ô Jesus, vai acabar. Aí você já vai fazer exame e o teu sintoma começa a aumentar. Você já viu? Aí você começa a ler os sintomas que tem aquela doença, você começa a ter todos os sintomas daquela doença. É muito psicológico. Ou seja, a palavra se torna uma semente. Se a gente deixa entrar no nosso coração, aquilo nos afeta. E se nos afeta, nos paralisa. Por isso, lindo, a melhor coisa que você pode fazer na vida é crescer em silêncio. Crescer quietinho. Viver os planos de Deus de maneira sábia. Contendo, sabe, quietinho. Conta para quem você ama. Divide para quem pode orar por você. Divide para quem pode ajudar você. Todas as pessoas na Bíblia que contaram os planos sofreram. E tem uma outra coisa, e aí eu sei que eu preciso ser realista com você. Existem segredos que a gente guarda porque os planos não aparecem. Agora tem outros que vão aparecer. E aí a gente não vai ter como esconder. Só vai ter que ter sabedoria para continuar fazendo, mesmo que todo mundo esteja rindo ou falando que não vai dar certo. Quer um exemplo bíblico? Noé. Chamaram Noé, Deus chamou ele, falou: Noézinho, vou destruir tudo. Vou dar um reset no mundo. Vou salvar você e a tua família. Constrói uma arca.
Não era maravilhoso. Irmão, tem coisa na Bíblia que eu tenho uma imaginação muito infantil. E eu fico imaginando assim, a cara dos personagens quando eu estava ouvindo algumas coisas. Imagina Deus chama você, irmão, do Promorá. Não, sério, imagina você lá no São João. Também tem, né? Olha os irmãos ricos aí, São João é rico, né? Promorá, minha esposa nasceu. Promorá 20, foi? Qual foi? Foi um dos Promorá, ela nasceu desses daí. Quem é raiz sabe. Tem gente que nunca passou por lá, sabia, amor? Você pode ver a cara das pessoas que dizem: onde fica? Nunca vi. Irmão, imagina você ter assim, em casa, Deus chama, fala assim: ei, vou destruir todo mundo, o mundo todo. Aí você fala: por que o Senhor está contando logo para mim? Porque não, que vai ter que construir uma arca. O Senhor não tem como só fazer eu voar na hora da chuva e aterrissar eu quando acabar. Irmão, Deus falou: não, constrói uma arca. E aí Deus dá o projeto. Irmão, o projeto é assustador. E veja, vai começar a aparecer. Não vai ter como esconder. Tem coisa na vida que Deus, quando começar a fazer, não vai ter como esconder. Vai começar a aparecer. Vai começar a crescer na frente dos olhos de todo mundo. E todo mundo vai dizer: não vai dar nada. Aí, bebê, é nesse momento que você tem que se esconder no projeto e parar de ouvir o que os outros estão falando para acreditar no que Deus te disse. Se não dá para esconder, deixa saber só quem chega perto. Não tenta anunciar para quem viu de longe, quem não vê de longe. E aí, imagina a cena, o Noé construindo a arca, os filhos dele ajudando, começou a subir um pouco, virou notícia na cidade. Aí todo mundo foi lá e falou: o que você está fazendo? Aí ele falou: Deus falou comigo, vocês todos vão partir. Eu e a minha família, nós vamos sobreviver. E o que eu estou construindo aqui é só para eu morar nos períodos que vocês estiverem tudo indo embora. A arca. Aí, então, como que isso vai acontecer? Chuva. Nunca choveu sobre a terra. Irmão, imagina a cabeça de todo mundo assim. Noé está ficando perturbado da cabeça. Isso é doente. Todo mundo falando dentro das casas, porque fofoqueiro trabalha dentro de casa. Falei para você do Noé. Noé está piradinho. Sempre soube que aquele rapaz não ia longe. Está construindo um negócio que nunca vai dar certo e não vai funcionar para nada. Aí, irmão, essa é a loucura. Que se não dá para esconder, a gente tem que aprender a suportar. Suportar. Eu sei que é difícil, porque quando é público, a gente aparece para quem não queria. Vou falar algo para você, lindo. É impossível crescer sem criar inimigos. Sabia disso? Quer prosperar? Se prepara para os inimigos. Quer ter uma família linda? Se prepare. Vão falar mal, vão odiar você, porque tudo que dá certo irrita. É interessante, lindo, mas é o ser humano. A gente é estranho. Eu não sei como Deus foi gostar da gente, irmão, porque a gente é difícil. O ser humano é o único animal que corre mais rápido quando está perdido. Irmão, todo animal no mundo, quando se perde, para. O ser humano, quando está perdido, corre mais depressa. A gente é estranho na nascente. A gente é absurdo. A gente consegue olhar para o nosso irmão e desejar o mal dele. A gente consegue celebrar tragédia. Irmão, a gente é problemático demais. Então, meu lindo, se você alcançou um nível aonde o Senhor te ensinou a superar e suportar a bênção dos outros, aprenda a suportar a palavra de maldição. Aprenda a suportar quem não gosta de você. Aprenda. Todo ambiente de trabalho, familiar, sempre vai ter alguém que é totalmente contra você. Não adianta. Lindo, eu trabalhei em várias empresas. Todas as empresas eu tive meus haters de plantão. Todas as empresas. Irmão, eu fui vendedor de tênis. Eu costurei pacote de carvão. Eu já vendi sacola plástica para o mercado. Eu já fui estagiário. Irmão, quando eu era estagiário, eu era odiado porque ganhava presente no final do ano. Eu tratava muito bem as velhinhas. Os velhinhos entravam, eu beijava eles.
abraçava, chamava de meu lindo. Irmão, quer matar um velhinho do coração, chama ele de meu lindo. Ele já, oh, Jesus, segura na mão de Deus. Porque ele está se sentindo amado. Então chegava no final do ano, eu ganhava presente. Aí eu tinha os estagiários bandido, falava assim, olha lá, ó, também fica só puxando o saco dos outros. Irmão, isso é normal. Quando eu vendia tênis, eu entrei na loja. Nossa, eu sou muito fofoqueiro, preciso falar. Eu descobri que tinha uma marca na loja que ninguém vendia, porque todo mundo que pensava que só ia pobre comprar naquele lugar, então ninguém oferecia. Quando eu entrei na loja, eu amava aquela marca. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu amava. Comecei a vender aquele tênis para todo mundo. Aí o dono da loja foi lá e falou, eu quero conhecer o vendedor do tênis tal. Aí eu me apresentei. Irmão, virei inimigo de um monte de gente dentro da loja. O pessoal falou assim, nós vamos criar uma fila de venda agora, porque eles diziam que eu cortava a frente de todo mundo para vender. Porque toda hora que você começa a dar certo, alguém começa a tentar tirar o crédito do que Deus está fazendo na sua vida. Começa a tentar tirar o teu mérito, tirar o teu esforço. Começa a contar uma historinha para desculpar o que você está vivendo, sendo que não, você não está fazendo nada demais, só o teu mínimo, às vezes. Mas entende, não tem como crescer em qualquer lugar no mundo sem ser odiado por aqueles que estão parados. Entenda isso logo, aprenda, não dá para crescer sem ter inimigos. Os inimigos são parte do crescimento e são pior, eu sei que não é bom, mas são o maior sinônimo que as coisas estão dando certo. Quando os inimigos aparecem é porque Deus está fazendo algo bom na tua vida. Quando os inimigos surgem é porque você está crescendo, evoluindo, aparecendo. Então os inimigos se coçam, se incomodam. Continue crescendo, em silêncio, de maneira comedida. Vai ter um dia que a chuva vai cair do céu e é você que vai entrar na arca. 10, aleluia. Vamos de novo. Lindo, todo mundo rindo do Noé. Coitado, o Noé tá doido. O Noé é um maluco. O Noé é doente da cabeça. Aí um belo dia caiu uma gotinha. Bárbara. Aí eu falei assim, o que é isso aí, gente? O que está acontecendo? Está caindo uns negocinhos do céu? Parece água. Noé falou, é chuva. O nome disso é chuva. E vai encher. E encheu. E só tinha um negócio que flutuava naquele dia à venda. Na verdade não estava à venda não. Era do dono, Noé. Noé falou, gente, começou a tocar. Começou a tocar a música do Titanic. Noé foi entrando de maneira dramática para dentro da arca. Fechou. Pois é. No fim, só entra na arca com você quem acreditou no projeto. Eu vou ser mais claro. O dia que Deus realizar o plano dele na sua vida, só vai viver com você quem acreditou que antes da realidade o plano era autêntico. Quem olhou para você quando ninguém dava valor e dizia, eu acredito nesse garotinho, eu acredito nessa menina, eu sei que Deus é na vida dela, então eu vou estar no lado dela, orando por ela, cobrindo ela, ajudando, fortalecendo. O dia que as coisas acontecerem, traz para perto, continue junto, porque são essas pessoas que te ajudaram a chegar aonde Deus havia dito que você chegaria. Se você tem alguém que você pode contar os planos perto de você, dá um beijinho nela. Olha, oi bebê. Mande para quem você sabe que você pode contar os planos, e para quem você nem manda o vídeo. Talvez não vai ter tanto compartilhamento essa mensagem. No fim, é a gente que escolhe as prisões. No fim, é a gente que determina muito sobre as dores do processo. Quando a gente está quietinho, a melhor coisa da vida, lindo, as coisas acontecem de maneira natural. Quando começar a aparecer, não vai dar mais tempo de destruir, porque Deus guardou você, o seu coração. Você só precisa guardar a sua língua.
Jesus, Tu é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Os Teus planos são incríveis. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós vai acontecer. Jesus, guarda o nosso coraçãozinho, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, nos perder. Não deixa subir para a nossa cabecinha, tornar-nos arrogante. Jesus, a gente aprendeu, a gente está aprendendo guardar a nossa língua. Não precisa, Jesus. O Senhor é bom e vai acontecer. E quando acontecer, ninguém vai poder parar. Em nome de Jesus. Amém.